pensei na dinâmica da discussão do novo regimento interno? Doutor, desculpe. É necessário anotar os votos contrários? Assim, é como foi unanimidade, né? Alguém se absteve nessa votação? Houve voto contrário, porque eu estou com 9 pessoas, 9 conselheiros presentes, então foi unanimidade. Mas muito obrigado pela observação. Passando então, o que eu pensei? Eu pensei o seguinte: para não tornar muito cansativo, esse regimento foi enviado para todos os conselheiros e para algumas pessoas da sociedade, né, que também receberam isso. E então eu gostaria de começar a fazer a votação, e nós vamos votar tópico, item por item, né? Podemos começar a fazer? Vamos lá. Então, eu pedi para o senhor Milton, ele fez umas cópias, até eu posso passar. Coordenação do Sistema Único de Saúde do município, de caráter permanente, deliberativo, consultivo, paritário, propositivo e controlador, integra a estrutura básica da Secretaria Municipal de Saúde e tem sua organização e atuação garantidas conforme o previsto no artigo 198, inciso 3 da Constituição Federal, nas leis federais 8.080/90 e 8.142/90 e na Lei Municipal 3.338/93, que criou o Conselho Municipal de Saúde de São Caetano do Sul, alterada pela Lei 5.120. Essa Lei 5.120 está feita quando nós iniciamos esse mandato. Até então, o Conselho de Saúde era um número menor de pessoas. Quando nós iniciamos esse mandato, lá em 2013, houve essa lei que ela modificou a Lei 3.338/93 com relação ao número de participantes do Conselho. Passou a 24 conselheiros, 12 usuários, 6 profissionais de saúde e 6 gestores e prestadores de serviço. Essa lei então alterou a outra, porque a outra previa quantos? Previa acho que 8, 10 pessoas. Então adequou a legislação federal, né? Tanto que havia um negócio assim que a gente observou nesses conselhos. O Dr. Salvador me passou o livro, eu acompanho desde 1993, né? E eu estudando, a gente viu que sempre no conselho, os profissionais de saúde é sempre médico e dentista. Respeito às duas profissões e tal. Mas por quê? Porque era só 2 profissionais na época passada. Então isso se perpetuou durante todos esses anos. E não deu chance, hoje são 14 profissões ligadas à saúde, né? Então nós não tínhamos entrada de nenhum outro profissional. Entrou o farmacêutico, né? Mas aí a gente foi ver, a lei orgânica do município fala que tem que ser obrigatoriamente um médico e um enfermeiro, desculpa, um médico e um dentista, né? E agora, aumentando para 6, né, vai ser possível a gente ter outros profissionais de saúde. Tá bom. Você lê o segundo? Pode ler. O Conselho Municipal de Saúde atua em votação. Alguém, esse artigo, quem vota favorável? Daquelas pessoas que têm o direito ao voto. Acho que é melhor a gente adotar uma outra forma, né? Senão a gente vai ficar tendo que contar o voto cada momento. Será que não é melhor a gente pedir para quem vota contra levantar a mão? Quem vota contra o primeiro artigo? Ninguém. Aprovado por unanimidade. Quantos conselheiros estão presentes aqui hoje? Financeira e infraestrutura e apoio técnico. Alguém? Quem vota contra? Aprovado por unanimidade. Parágrafo 1º do artigo 3º. O Conselho Municipal de Saúde deve zelar para que os recursos orçamentários, materiais, funcionais e humanos de que dispõem sejam adequados qualitativa e quantitativamente, devendo, caso se constate eventual desfalque, diligenciar para que a Secretaria de Saúde adote as providências necessárias. Alguma dúvida? Em votação? Alguém vota contra? Aprovado por unanimidade. Artigo 3º.
Parágrafo 2º. A estrutura administrativa do Conselho Municipal de Saúde, seu quadro pessoal, a estrutura e dimensão de sua secretaria executiva serão definidos pelo plenário. Alguma dúvida? Em votação, alguém vota contra? Aprovado por unanimidade. Artigo 3º, parágrafo 3º. Os conselheiros terão suas despesas com transporte, alimentação e hospedagem pagas com recursos previstos no orçamento do município. Alguma dúvida? Eu acho que ficou um pouco severo. Porque eu entendo. Financeira e infraestrutura e apoio técnico. Alguém? Quem vota contra? Quem vota contra? Aprovado por unanimidade. Parágrafo 1º do artigo 3º. O Conselho Municipal de Saúde deve zelar para que os recursos orçamentários, materiais, funcionais e humanos de que dispõem sejam adequados, qualitativa e quantitativamente, devendo, caso se constate eventual desfalque, diligenciar para que a Secretaria de Saúde adote as providências necessárias. Alguma dúvida? Em votação? Alguém vota contra? Aprovado por unanimidade. Artigo 3º, parágrafo 2º. A estrutura administrativa do Conselho Municipal de Saúde, seu quadro pessoal, a estrutura e dimensão de sua secretaria executiva serão definidos pelo plenário. Alguma dúvida? Em votação, alguém vota contra? Aprovado por unanimidade. Artigo 3º, parágrafo 3º. Os conselheiros terão suas despesas com transporte, alimentação e hospedagem pagas com recursos previstos no orçamento do município. Alguma dúvida? Eu acho que ficou um pouco severo. Porque eu entendo. De formação de conselheiros a ser ministrado preferencialmente antes da assunção do mandato. Parágrafo único. O secretário municipal de saúde é membro nato do conselho. Parece que reproduz uma outra. Tem um outro dispositivo que fala disso? Eu acho que está repetindo. Vamos deixar em observação isso. Posso deixar em observação? Deixa aí observação e lá na frente a gente discute. desenvolve de um outro jeito. Vou colocar aqui o doutor Salvazo. Depois a gente volta então. Artigo 5º. Quer votar esse menos o parágrafo 3º, o 5º e o 6º já? Não, acho que Vai passar direto? eu acho que a gente pode colocar. Artigo 7º. A mesa de planos de saúde é deliberar sobre o seu conteúdo, conforme as diversas situações epidemiológicas e a capacidade organizacional dos serviços. Anualmente, analisar, discutir, aprovar e dar parecer conclusivo sobre o relatório de gestão, em conformidade com a Lei 141/2012. Estabelecer estratégias e procedimentos de acompanhamento da gestão do SUS, articulando-se com os demais colegiados existentes no município. Proceder à revisão periódica dos planos municipais de saúde. Avaliar, explicitando os critérios utilizados, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde do SUS. Avaliar e deliberar sobre contratos, consórcios e convênios, conforme as diretrizes do Plano Municipal de Saúde. Acompanhar e controlar a atuação do setor privado credenciado mediante contrato ou convênio na área de saúde. Aprovar a proposta orçamentária anual da saúde, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, observadas o princípio do processo de planejamento e orçamento ascendentes, conforme a legislação vigente. Propor critérios para a programação e execução financeira e orçamentária dos fundos de saúde e acompanhar a movimentação e os destinos dos recursos. Fiscalizar e controlar gastos e deliberar sobre critérios de movimentação de recursos da saúde, incluindo o Fundo de Saúde e os recursos transferidos e próprios do município, com base no que a lei disciplina. Fiscalizar, acompanhar o desenvolvimento das ações e dos serviços de saúde e encaminhar os indícios de denúncias aos respectivos órgãos, conforme a legislação vigente. Examinar propostas e denúncias de indícios de irregularidades, responder no seu âmbito a consulta sobre assuntos pertinentes às ações e aos serviços de saúde,
bem como apreciar recursos a respeito das deliberações do Conselho nas suas respectivas instâncias. 17º. Estabelecer a periodicidade de convocação e organizar as conferências de saúde, propor sua convocação ordinária ou extraordinária e estruturar a comissão organizadora, submeter o respectivo regimento e o programa ao Pleno do Conselho Municipal de Saúde, convocar a sociedade para a participação nas pré-conferências e conferências de saúde. Estimular a articulação e intercâmbio entre os conselhos de saúde, entidades, movimentos populares, instituições públicas e privadas para a promoção de saúde. Estimular, apoiar e promover estudos e pesquisas sobre assuntos e temas na área de saúde, pertinente ao desenvolvimento do Sistema Único de Saúde SUS. Estabelecer ações de informação, educação e comunicação em saúde, divulgar as funções e competências do Conselho de Saúde, seus trabalhos e decisões nos meios de comunicação, incluindo informações sobre as agendas, datas e local de reuniões dos eventos. Deliberar, elaborar, apoiar e promover a educação permanente para o controle social, de acordo com as diretrizes e a Política Nacional de Educação Permanente para o controle social do SUS. Incrementar e aperfeiçoar o relacionamento sistemático com os poderes constituídos, Ministério Público, Judiciário e Legislativo, por meios de comunicação, bem como setores relevantes não representados nos conselhos. Acompanhar a aplicação das normas sobre ética em pesquisas aprovadas pelo Conselho Nacional de Saúde. Acompanhar a execução das propostas constantes do relatório das plenárias do Conselho de Saúde. Implantar os conselhos locais nas unidades básicas de saúde do município. Acompanhar e atualizar periodicamente as informações sobre o Conselho de Saúde no Sistema de Acompanhamento dos Conselhos de Saúde SIACS. Acompanhar, avaliar e aprovar o Plano Municipal de Saúde, Lei Municipal 3.338/93. Julgar incorporações ou exclusões de serviços de acordo com as necessidades de assistência à população com as disponibilidades orçamentárias na Lei 3.338/93. Aqui eu quero fazer uma observação. Acompanhar o andamento técnico, administrativo, econômico, financeiro, orçamentário e operacional, recursos humanos, convênios, contratos e termos aditivos da Lei 3.338/93. Acompanhar a gestão orçamentária da saúde, da Secretaria da Saúde, inclusive da vigilância sanitária, e propor as medidas necessárias à fiel execução da Lei Municipal 3.338/93. Avaliar as metas estabelecidas, a produção, o atendimento, corrigindo as distorções do sistema, também de acordo com a mesma lei. Parágrafo único. Para o profícuo desempenho das suas atribuições, o Conselho Municipal de Saúde poderá solicitar cópias de balancetes, documentos fiscais, editais, atas, contratos, convênios, empenhos, notas fiscais, bem como outros documentos que se refiram à gestão da saúde do município, podendo ainda ter acesso ao cadastro de pessoal, turnos, horários e escalas de plantão, também de acordo com a Lei Municipal 3.338/93. Eu queria, se vocês me permitem, quando a gente fala aqui, implantar os conselhos locais nas unidades básicas de saúde do município, existe uma lei estadual propondo que esses conselhos locais sejam em todas as unidades, inclusive em hospitais. Então, eu gostaria de propor implantar conselhos locais nas unidades de saúde do município. Eu tiraria as unidades básicas, né? Então, essa é a minha proposta. Tem uma lei aprovada já que cria os conselhos distritais de saúde aqui. Poderia suscitar, né, essa necessidade aí de atualizar essa lei e transformar aqueles conselhos distritais em conselhos vinculados às unidades básicas. Tem o vereador Xavier que aí, podia cuidar disso. Doutor Salmar. Seria uma boa ideia. Os conselhos distritais de saúde não foram criados com base numa lei. Não foi? Não foi. Disseram aqui, na reunião passada, uma outra, que era uma lei? Não era uma lei? Não está regulamentado, foi simplesmente uma portaria, não sei nem se foi portaria.
Por isso que nós fizemos uma sugestão, que a mesa tem, de criar, né, os conselhos através de uma lei, né, e aí a amplitude deles, ou a extensão deles, pode ser nas unidades básicas de saúde ou nas unidades de saúde genericamente. Vinculado ao conselho, né? Nós precisamos verificar isso direitinho. Então, verificar se não é mesmo uma lei, porque daí não é lei, não. que é uma lei. Então, Eu até estranhei, eu falei, o Valmir falou, eu falei, Valmir, acho que não é uma lei. Ele falou, não é, eu falei aqui. Eu tenho outra observação a fazer. Pois não. No parágrafo, parágrafo que chama 8º, proceder à revisão periódica dos planos municipais de saúde. Quem faz o plano municipal de saúde é o gestor, não é isso? Isso, com a participação do conselho. Isso, com a participação do conselho. Então, o conselho, ele pode fazer a revisão, ele, ou pode sugerir revisão, né? Porque acontece que nós temos aqui, o que está sendo tentado assim, ser corrigido nessa gestão do Dr. Jesus é o seguinte, nós temos o Plano Municipal de Saúde, que tem a duração de 4 anos, e existe o Plano Anual de Saúde, que nunca foi apresentado para o Conselho nem para a sociedade. É uma coisa que fica devendo e está, inclusive, em contradição com a própria lei, né? Então, nessas oportunidades, que a gente vai ter a sugestão de coisa. É o artigo qual, por favor? 8º. 8º. Inciso 8. Ele está falando assim, Eu acho que a revisão... Só que ele encontrar onde ele está aqui, ó. Acho que a palavra revisão poderia ser substituída por avaliação. Tá. Proceder à avaliação. Tá, eu acho. avaliação periódica. Tá bom. Então, gente, nós estamos substituindo aqui no 7, proceder à avaliação periódica, tá bom? Até porque se ficasse constando revisão, não ia fazer a revisão mesmo. Não, exatamente. Exatamente. Você fica impedido. Eu queria pedir licença para vocês no seguinte, no 28º, julgar incorporações e execuções de serviços de acordo com as necessidades de assistência à população e com as disponibilidades orçamentárias, está numa lei municipal. A lei municipal que fala que nós temos que fazer isso, é a Lei 3.338/93. Porém, gente, essa ação não é uma ação do Conselho. O Conselho não tem governabilidade sobre isso. Existe um parecer do Conselho Estadual de Saúde que nós não temos essa prerrogativa. Por exemplo, o senhor quer extinguir um serviço. Nós não podemos ir contra isso, a extensão. Não, eu discordo, Roberto. Nós fizemos isso aqui recentemente. Nós aprovamos você disse que foi... Sim, mas acontece o seguinte, veio uma solicitação, né, o senhor Milton trouxe, fez toda a informação, e nós aprovamos o que foi feito. Mas aqui, nós não podemos... Imiscuir na própria... chegar e falar, vamos acabar com o serviço não, tal. mas isso, né? não, isso pressupõe que a gente atue dentro das competências, no limite da competência do Conselho. Entendi. Quer dizer, isso seria mais uma questão de avaliar, e não... E como é que está escrito? Julgar incorporações ou exclusões de isso está serviços. escrito na lei. Quem fez essa lei é que escreveu isso aí, julgar, né? Mas lógico que a gente não julga nada, né? A gente avalia, delibera a respeito. Pode modificar e colocar deliberar a respeito da incorporação. Deliberar a respeito, ok. Tá? Pois não. Tem aqui uma sugestão e também uma observação. A sugestão é que nós passamos de 2 para 6 representantes da saúde, poderia ser incluído. Um pouquinho mais alto. Se nós passamos de 2 para 6 representantes da saúde, a gente poderia incluir as UBSs, por exemplo, que tivesse um representante no conselho, certo? Fosse incluído nessa expansão, que não necessariamente deveria ser médico. Então, isso é uma sugestão. Outra é no 28º, que isso coloca décima disciplina. Aprovar a proposta orçamentária anual da saúde, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na LDO. A LDO é um julgamento de audiência popular e julgamento do legislativo.
essa atuação do Conselho Municipal poderia ser em nível da Secretaria da Saúde, para que depois fosse, de comum acordo, levado para julgamento da LDO, que é feita pelo Legislativo. Especificamente. Jorge, que artigo que é, por favor? 12º. Mas é um parágrafo, um inciso? Não é artigo 12º, parágrafo 2. Parágrafo 2. Tá, então está escrito aqui. Compete ao Conselho Municipal de Saúde aprovar a proposta orçamentária anual da saúde, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, observado o princípio do planejamento. Tá certo, tá certo, porque com base na Lei de Diretrizes Orçamentárias é elaborada a Lei Orçamentária Anual, tá certo? A Lei Orçamentária Anual sai da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, com base na Lei de Diretrizes Orçamentárias, nós vamos escolher, verificar quais são as necessidades da saúde e aí, então, aprovar essas metas que vão ingressar no orçamento anual. Da interpretação do governo. Minha leitura. Tá. Em votação, o artigo 12º, algum conselheiro ou conselheira aprovar. Com relação, permite, presidente, com relação à sugestão do Dr. Xavier, é bastante oportuno, porém nós vamos cair num problema de entrar novamente em conflito com a resolução 453. Existe um problema, por exemplo, nós temos a Colsan, né, que nunca apareceu acho que uma ou duas vezes. Só que o representante da Colsan, ele também trabalha no município. Então, é um negócio que acaba conflitando. Ele é profissional de saúde, ele teria... Agora, os profissionais de saúde não podem ter vínculo com a Secretaria de Saúde. Então, esse é o problema, porque nós somos independentes. Quando você coloca algum funcionário, hoje nós vivemos uma democracia, mas quem sabe esse profissional pode ser incitado a fazer alguma coisa contra a vontade dele. Então, pela resolução, não sou eu que digo, pela resolução 453, não pode. Viola o princípio da paridade. Então, é uma boa sugestão, mas talvez, quando nós fizermos os conselhos locais, é claro que vai ser paritário também, aí sim, representantes das UBS dentro do Apesar de que nada impede que representantes da UBS venham, só que ocupem vagas destinadas aos representantes do gestor. Pode estar com a gente nas comissões, doutor Xavier. Por exemplo, é uma saídas. Artigo 13º. Compete ao Pleno do Conselho Municipal de Saúde dar operacionalidade às competências do Conselho Municipal de Saúde descritas no artigo 12 desse regimento. Aprovar representação do Conselho por maioria simples, junto ao Ministério Público, quando competências e deliberações forem desrespeitadas ou ocorrer ameaça de grave lesão à saúde pública. Definir estrutura e quadro de pessoal da Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde. Definir os casos em que sua deliberação ficará condicionada a pareceres de auditoria independente, artigo 11. Parágrafo único. Entende-se por maioria simples um número inteiro, imediatamente superior à metade, dos seus membros. Então, eu acho que aqui está meio confuso. Entende-se por maioria simples um número inteiro, imediatamente superior, à metade dos seus membros presentes. Está certo. Alguém... Subseção 2 da mesa diretora. Compete à mesa diretora. Quer ver? Senão cansa. Esse 13º põe em votação já? Já está votado. Já está votado? Da mesa diretora. Artigo 14º. Compete à mesa diretora 1. Articular junto ao Poder Executivo, visando implementar as condições necessárias para o pleno funcionamento do Conselho Municipal de Saúde. 2. Promover articulações políticas com órgãos e instituições internos e externos com vistas a garantir a intersetorialidade
do controle social e articulação com outros conselhos e políticas públicas com o propósito de cooperação mútua e de estabelecimento de estratégias comuns para o fortalecimento da participação da sociedade na formulação e implementação e do controle das políticas públicas. 3. Elaborar e encaminhar ao Pleno do Conselho Municipal de Saúde relatórios mensais sucintos das suas atividades, assim como submeter anualmente ao Pleno relatório de atividades. 4. Elaborar cronograma para apreciação do Conselho Municipal de Saúde para os itens: Plano Plurianual, Programação Anual da Saúde, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual, Relatório de Gestão e outros documentos legais exigidos pelo Sistema Único de Saúde. Responsabilizar-se pelo encaminhamento de todas as matérias para a deliberação do Conselho Municipal de Saúde. 6. Acompanhar a frequência dos conselheiros nas reuniões do Conselho Municipal de Saúde. 7. Decidir, quando necessário, pelo convite a especialistas visando esclarecimento de assuntos, matérias e informações referentes a temas de interesse do Conselho Municipal de Saúde. 8. Receber da Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde matérias, processos, denúncias, pareceres e sugestões, inclusive provenientes dos Conselhos Locais de Saúde e de usuários do SUS para análise e encaminhamentos cabíveis. 9. Encaminhar e monitorar as deliberações do Pleno do Conselho Municipal de Saúde, garantindo o cumprimento dos prazos fixados por esse. 10. Proceder à seleção de temas para a composição da pauta das reuniões ordinárias e reuniões extraordinárias do Conselho Municipal de Saúde, priorizando aquelas que tenham sido apreciadas em reunião anterior, observando os critérios de pertinência, tempestividade, relevância e precedência. 11. Cumprir e fazer cumprir o regimento interno do Conselho Municipal de Saúde, submetendo os casos omissos à apreciação do Pleno. 12. Cumprir e fazer cumprir. Só fica igual. Está repetindo. É o mesmo, né? Até o 11. Até o 11. Repetindo. Ok? Alguma dúvida? Em votação. Em votação. Alguém vota contra?